É privilégio mais uma vez poder estar aqui e quero nessa noite convidar, os amados irmãos para a gente aprender junto com Jesus, ouvir as palavras de Jesus e tentar entender aquilo que o Mestre disse, há 2000 anos e que hoje continua ecoando nos corações daqueles que verdadeiramente são seus filhos. Convido os amados a abrirem as vossas Bíblias em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1. Versículo 1 até o versículo 9. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim o texto bíblico: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Esse texto é um texto que nos traz muitas verdades. Por ser um texto que está escrito de uma forma figurada, Jesus, ele utiliza a figueira, o fruto, ele utiliza o ramo, o galho. Então nós precisamos entender realmente qual o significado de todas essas palavras de Jesus, essas instruções. Seria bom que nós estivéssemos naquele momento ali do lado do mestre, ouvindo, de forma audível as suas palavras e entendendo, aquilo que ele estava compartilhando. Mas o que nos resta é a palavra, é esse livro que foi registrado para que essas verdades pudessem continuar a ser propagada e ouvida pelas pessoas. Para que a gente possa entender realmente, e não criarmos uma interpretação ou um entendimento equivocado sobre o texto, nós precisamos entrar no texto, nós precisamos vivenciar aquele momento, nós precisamos entender o que estava acontecendo e quais eram os problemas, que estavam surgindo naquele determinado momento. Por isso que Jesus, ele utiliza dessas palavras. Bom, vamos lá. Esse texto, ele foi escrito relatando as últimas palavras de Jesus. Eram as últimas instruções de Jesus antes, dele ir à cruz. Então ele ficou 3 anos instruindo, orientando, pregando, ensinando os discípulos. Mas aqui ele está já finalizando essa etapa, ok? E algumas coisas importantes aconteceram antes dele falar sobre a figueira. Então, antes dele relatar sobre a figueira,
A gente precisa começar a observar ali em João 13, que Jesus, antes de ensinar, ele dá o exemplo. Foi falado sobre humildade. Jesus, antes de instruir, ele primeiro vai lavar os pés dos discípulos, instruindo, acerca daquilo que ele iria dizer mais à frente, vivenciando a palavra na prática. Ele instrui ali, mostrando a humildade, mostrando o propósito, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele vai ali instruindo, acerca da sua importante missão. Depois ele vai celebrar com os discípulos a ceia, e ali naquele momento de festa, de confraternização, onde ele está testemunhando do sacrifício dele, que seria um sacrifício para a salvação. Naquele momento surge um grande problema. Um dos 12 é desmascarado. Daqueles 12 que estavam ali, Jesus conhecia que um não era dele, que um já estava determinado que iria trair, segundo as Escrituras. Bom, para a gente falar sobre isso e entender isso, é fácil. Mas eu preciso imaginar, sendo um dos apóstolos, sendo um dos discípulos, ali andando com Jesus e aqueles discípulos ali, 3 anos. Sabe o que é você conviver 3 anos diariamente, instruindo, passando situações difíceis, passando situações de alegria, passando vários momentos. Mas naquele momento ali Jesus fala: um de vocês vai me trair, um de vocês não faz parte, não está comigo. E ali Judas se afasta. Muitos ali gostavam de Judas. Muitos ali tinham o sentimento por Judas. Criou-se um vínculo. Como entender agora que um dos que estavam com a gente, que comia com a gente, que nos ajudava, que estava sofrendo com a gente, agora não mais faz parte? E ali Jesus começa, como bom pastor, ele começa a aconselhar, ele começa a fortalecer. Ele sabe que é um momento difícil, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos reações diferentes. E ali Jesus sabia que ele estava lidando com 11 homens que estavam abalados. E ali Jesus começa a instruir acerca do Consolador que viria. Ele fala: não se turbe o vosso coração. 14, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, eu vou à cruz, fica tranquilo, está tudo dentro do controle do Altíssimo. Depois ele fala sobre a obra do Consolador, o Consolador que viria. Então, continuando essas instruções, continuando esse propósito de Jesus de fortalecer a fé, de edificar, de ajudar os irmãos, os discípulos, que eles enfrentariam dificuldades, mas que era para eles não esmurecerem, Jesus vai falar acerca da videira verdadeira. E aqui nós podemos aprender muitas coisas simples, mas extremamente significativas para a nossa vida. Jesus, ele começa no versículo 1, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Eu fico cada dia mais admirado com Jesus, que cada palavra de Jesus, cada fala de Jesus, são falas que chocam, que causam impacto. Talvez se eu falar aqui, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, talvez nós não ficamos tão abalados, não sentimos tanto. Mas vamos pensar aqui, quem era a videira? No Antigo Testamento, os judeus, a nação de Israel, era considerada a videira de Deus. Então, isso era muito forte entre os judeus. Então, eles tinham esse orgulho da sua identidade. Eu sou filho de Abraão,
eu sou judeu, eu sou da nação de Israel, eu sou a videira de Deus. Se Deus tem que falar, se Deus tem que se manifestar, Deus vai se manifestar através de Israel. Isso não é uma mentira. A gente vai estudar o Antigo Testamento e a gente vai entender que Israel realmente era a videira de Deus. Que Israel foi escolhido e separado por Deus com um propósito. Só que o propósito de Israel era um propósito temporário. Israel não era a eterna videira de Deus. Ela só apontava para aquele que era verdadeiramente a videira de Deus. Em Israel, nós temos o anúncio de que subiria alguém e seria a verdadeira videira que daria vida às pessoas. Então, quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, eu acredito, o coração daqueles homens se encheu de alegria, se encheu de fé, se encheu de força. Está aqui aquele que é o autor da vida, aquele que é a morte e a ressurreição. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. E o meu Pai é o lavrador. Em algumas traduções, agricultor. Olha que interessante. Meu pai, o judeu, ele tinha muito receio nessa relação que ele tinha com Deus. Eles entendiam Deus como o eterno, como o soberano, como o criador, mas eles não tinham essa ousadia de ter em Deus uma paternidade. Eles não aceitavam essa ideia de se colocar, né, como sendo filho de Deus. Porque filho de Deus, não por adoção, mas filho de Deus por geração, somente aquele que é divino. Então, quando Jesus fala, o meu Pai, Ele está falando assim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Olha, palavras objetivas, mas de extremo significado. Até aqui está tudo bem? Estamos conseguindo compreender as palavras de Jesus? Mas agora ele vai complicar um pouquinho. Quer dizer, ele não complica, é nós que complicamos. No versículo 2 ele fala assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ele fala aqui sobre duas varas, ou dois tipos de vara, duas qualidades de vara. Né? A vara que dá fruto e a vara que não dá fruto. E aí eu te convido a fazer uma reflexão da tua vida, assim como eu faço da minha. Sou eu uma vara que dá fruto, ou sou eu uma vara que não dá fruto? A gente já vai logo pensar, eu sou uma vara que dá fruto. Porque aqui não dá fruto, o texto diz aqui que ele corta, ele arranca, tira. Em algumas outras traduções está, ele corta, ele tira. E aqui nós temos um grande problema. Se Deus, o Pai, Ele corta e tira, arranca aquele que não dá fruto, se nós entendermos o texto dessa forma, nós vamos ter um sério problema de contradição das Escrituras. Porque se eu afirmar que os meus frutos me garantem a salvação, ou a permanência na salvação, e o fato de eu parar de produzir fruto, o fato de eu deixar de dar fruto, vai fazer com que o Pai me corte, e eu já não faça mais parte da igreja, não faça mais parte do corpo. Se eu afirmar isso, como muitos assim entendem, eu vou defender que a salvação não é por graça, mas é por obras. E o que garante a nossa salvação são as obras. Paulo, em várias cartas, ele vai explicar sobre isso.
Ele vai usar o exemplo dos irmãos da Galácia, que diz que eles começaram na graça, recebendo o Evangelho como graça de Deus manifestada através de Cristo, e depois eles começam a caminhar nas obras para permanecer mantendo a salvação. Também totalmente incoerente. É como nos nossos dias hoje, né? Nossos dias, as pessoas falam assim: e aí, irmão, você está firme? Você está, né, tá salvo? Eu estou lutando pela minha salvação. Então ele está, pelas suas próprias obras, se esforçando para manter a salvação. E parece que se ele não produzir, ele vai ser cortado. É incoerente, não tem sentido pensarmos dessa forma. Outros vão dizer que aquele que não dá fruto, na verdade, não faz parte da videira. Então, se ele não dá fruto, é porque, na realidade, ele não é de Deus. Ele ficou envolvido lá no meio, tá? Ele se aproveitou lá da multidão, entrou, né? O louvor estava agradável, o culto estava, né, bom, e ele começou a se envolver, mas, na realidade, ele não é verdadeiramente um cristão. Então, por isso que ele vai se arrancar. Os frutos vão mostrar quem verdadeiramente ele é. Então ele precisa produzir frutos, porque os frutos vão provar quem ele é. Parece que essa interpretação é melhor do que a outra, mas também não é correta. Porque aqui o texto fala claramente, né? Olha aqui, ó, toda vara em mim. Quer dizer, que está em mim, que permanece em mim. Toda vara em mim que não dá fruto, ele o corta. Então, se está nele, faz parte, é igreja, faz parte do reino, está em Cristo. Então, como nós vamos entender esse texto? Eu vou para uma terceira alternativa, né? Aqui, essa palavra cortar, ou em algumas traduções está tirar, essa palavra no grego, olha que interessante, chama airô. No grego, é um verbo, airô. E airô não dá esse sentido de cortar e tirar. Pelo contrário, airô dá sentido de levantar. Então, por exemplo, naquela passagem de que Jesus não consegue mais carregar a cruz, e aí eles chamam um homem para levantar a cruz, ali utiliza a mesma a palavra, airô, que é o mesmo sentido. Qual o sentido? Airô, sentido não é cortar e nem tirar. Foi uma tradução que eles procuraram, né, colocar da melhor forma possível. Mas o sentido correto é levantar. Isso muda tudo. Como assim levantar? Naquela época, quando passava o inverno, alguns galhos da figueira, eles caíam. Então o agricultor, o que ele fazia? Ele tinha que ir lá, para que aquele galho não morresse, ele levantava o galho e colocava uma haste para sustentar. Irmãos, olha que maravilhoso. Se eu estou ou não dando frutos, isso não importa. O que importa é que o agricultor cuida de nós. Se está dando fruto, se está gerando, se está produzindo, se está com uma vida transformada, está dando testemunho de Cristo, Deus vai lapidar para que seja mais bênção ainda. Deus vai trabalhar para que nós venhamos crescer mais ainda. Mas nós somos humanos, temos as nossas fraquezas, passamos as nossas crises, também temos os nossos momentos de dificuldade, mas se nós estamos enxertados nele, se somos dele, mesmo caído, ele nos levanta, porque ele é um Deus que cuida. Aí faz sentido, né? Aquela frase que as pessoas utilizam tanto: o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? O cair, né, é do galho, mas o levantar é do agricultor. Ele cuida, né? Olha ali que palavra de conforto. Vocês vão cair, mas fique tranquilo, eu vou te levantar. Pedro não caiu logo depois, né? Não fracassou. Os discípulos também não fracassaram. Mas Jesus, ele é fiel à sua palavra.
Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ele foi lá, buscou os seus e levantou, e assim Ele faz com a gente. Nós temos momentos de dificuldades, mas Ele levanta. Tem momentos que nós estamos acomodados, Deus nos incomoda. Tem momentos que nós estamos, dispersos, Deus provoca situações para nos acordar, nos fazer entender que nós precisamos mudar. Lá em Hebreus fala que quando formos disciplinados, que nós devemos nos alegrar, porque Ele nos disciplina não para acabar com a gente, não para nos condenar, mas Ele nos disciplina para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a sermos semelhantes a Cristo. Ele é Pai, o Pai exorta os seus filhos, Ele cuida. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. A limpeza, ela não vem pelo conhecimento dos textos bíblicos. A limpeza, vou repetir, ela não vem pelo conhecimento dos textos bíblicos. Não adianta eu recitar a Bíblia todos os dias, que ela não tem um efeito purificador. Aqui são textos que relatam histórias, ensinamentos, salmos, provérbios, e uma diversidade de informações. Se nós entendermos que o texto por si só, ele gera transformação, nós temos que aceitar que todo judeu é convertido a Cristo, e é limpo pela palavra, porque na cultura judaica, todo judeu conhecia os textos sagrados, eles conheciam a lei, os profetas, os salmos, eles eram especialistas. A criança com 13 anos, ela já tinha que passar por um sabatinado, onde ele deveria provar que tinha um conhecimento da lei. Então o povo de Israel, ele já tinha o conhecimento das letras. Mas quando Jesus fala que o que limpa é a sua palavra, aquilo que sai da boca de Jesus, Ele está dizendo o seguinte: a palavra é um escrito, é uma letra, mas o que realmente faz a transformação é o verbo vivo, é fazer essa palavra viva, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, e ela entra nos nossos corações. A palavra por si só são textos, mas quando reveladas pelo Espírito Santo, quando iluminadas pelo Espírito Santo, que nós venhamos a entender o Espírito da palavra, ela gera transformação. É o que Haroldo cita aqui, a palavra rema, que é aquela palavra viva, aquela palavra falada. Irmãos, o Evangelho é a palavra viva de Deus. Paulo fala assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é a mensagem de Cristo revelada em todo o Antigo Testamento, testemunhada pelos apóstolos e inspirada em nossos corações. É uma palavra que não tem como resistir, é uma palavra que não tem como você rejeitar. Quando verdadeiramente nós temos o conhecimento das Escrituras, nós somos transformados. A palavra limpa, a palavra purifica. A palavra, lembra quando Jesus, ele terminou de falar com os discípulos a caminho de Emaús? E aí, o que os discípulos falam? Muito bem, ardia o coração. Mas o que Jesus falou? Jesus foi lá para o Antigo Testamento, ele foi relatar toda a obra que ele iria realizar, que estava lá no Antigo Testamento, que eles conheciam, que eles estudavam, que eles pregavam, que eles recitavam, mas eles não compreenderam. E ao falar da lei, ao falar de Moisés, ao falar dos profetas, ao falar dos salmos, mas falar com verdade, trazendo verdadeiramente a palavra viva, os corações daqueles homens foram impactados.
E essa mesma palavra, ela é eficaz nos nossos dias, para gerar vida, para gerar transformação, para gerar limpeza. Lá em Hebreus, quando cita sobre a palavra, Hebreus 4:12, que fala que a palavra, ela é viva e eficaz, né? Quando fala viva, a gente pode interpretar de várias formas. O que está querendo dizer que a palavra é viva? O significado da palavra no grego, ela é energizante. A palavra, ela gera energia. Mas não é energia para sair correndo, para trabalhar, não é isso. Energia espiritual. A palavra, ela acende a nossa vida espiritual. Jesus fala assim, olha, vós já estás limpo pela palavra. Vocês foram transformados, vocês tinham toda uma cultura judaica, vocês estavam presos a dogmas, a tradições, mas eu fiquei 3 anos com vocês, e vocês foram limpos pela palavra, vocês estão prontos. Quando Jesus ecoa dos nossos corações, quando verdadeiramente a palavra é revelada na nossa alma, não tem como não haver transformação, não tem como não haver mudança de vida. Essa palavra tem poder. Hoje as pessoas se preocupam tanto com métodos para pregar, métodos para alcançar vidas, métodos para encher igreja. Só existe um método, é pregar a palavra. Porque a palavra que é eficaz, não é o método. Quem gera vida não é a nossa persuasão, é nem nossa habilidade no falar, mas o que gera vida é o evangelho revelado nos corações. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aqui Jesus, ele está enfatizando a importância de nós estarmos nele. Olha, vocês vão fazer uma obra, mas essa obra só vai acontecer porque vocês estão em mim, porque eu estou em vocês, porque nós estamos ligados. Essa obra não é uma obra humana, essa obra não é uma obra natural, essa obra não é uma obra do esforço próprio do indivíduo, mas esta obra é uma obra dos céus, porque vocês estão ligados à videira, isso é espiritual. Irmãos, eu dou aula no estado, sou professor de filosofia. Quando eu entro numa turma nova, os alunos já ficam preocupados. Lá vem mais um ateu aqui para confundir as nossas ideias. É um conceito equivocado que eles têm sobre professor de filosofia. Bom, começo a ensinar, a dar as aulas, tal, e aí eu falo da filosofia, da importância que a filosofia me ajudou bastante na vida, aí eles ficam, ali curiosos. Aí eles perguntam assim, você é evangélico? Por quê? Porque eles começam a relacionar a minha forma de falar, uns perguntam se eu sou pastor, você é pastor? Eu falei, não. Você é evangélico? Não. Você não é. Aí parece que dá um balde de água fria. Acho que ele falou, ele deve ser evangélico, vou convidar ele para ir para a minha igreja, vou ir na igreja dele, nós vamos ter uma comunhão. Você é evangélico? Não. Na hora, fecha o semblante. Você é católico? Também não. O que você é? Ateu você não é. O que você é? Sou de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado pelas Escrituras. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero viver verdadeiramente o que Jesus ensinou, para que a gente venha viver. É isso que eu sou. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão presas a rótulos. A gente pergunta, você é assembleano? Você é batista? Não, você é presbiteriano? Você é pentecostal? Você é tradicional? Você não é reformado? Você é protestante? Que raios você é? Parece que a gente precisa
tem nada de errado nisso. Não tem nada errado eu ser batista, não tem nada errado eu ser assembleiano, eu ser pentecostal, ou eu ser tradicional, ou reformado. O problema é que isso não pode ser a essência do nosso ser, porque a essência do nosso ser tem que ser: nós somos de Cristo, nós estamos enxertados em Cristo, nós estamos introduzidos à presença de Cristo. Nós devemos perguntar assim: você é de Cristo? Você está em Cristo? Você conhece, você ouve a Cristo? Você está enxertado na videira verdadeira? Você é da igreja de Jesus? Você realmente faz parte do corpo de Jesus? Essa é a grande bênção na vida do ser humano, ele ser de Jesus. Porque se ele não for de Jesus, ele pode ser o obreiro mais dedicado na casa de Deus, ele pode ganhar o mundo aí pregando a palavra de Deus, ele pode fazer obras maravilhosas de filantropia, ele pode pregar, pode ensinar, pode fazer o que for, mas se ele não for de Jesus, essa obra não é espiritual, porque não está ligado à videira verdadeira. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu brinquei um pouquinho com o Haroldo aqui, quando ele me chamou e foi falando das minhas qualidades, e eu sei que isso vem num coração que conhece a Deus, conhece a obra, a graça, e eu subi aqui também totalmente descansado em Deus, entendendo que não há nenhuma glória humana, mas tudo que nós realizamos, realizamos porque Ele está em nós, porque Ele opera em nós, porque Ele gera vida em nós, porque Ele nos arrancou de uma vida de pecado, e mesmo que nós venhamos pecar porque somos falhos, mesmo assim, a graça do Evangelho nos transforma dia a dia, para que a glória seja somente do Senhor. Sem Ele nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo, e ardem. Aqui é claro, Jesus está dizendo: olha, se não for enxertado na videira, vai ser jogado, vai ser lançado fora, vai ser arrancado. E é interessante, porque se a gente voltar um pouquinho nos ensinamentos de Jesus, no capítulo 6, ele está dando uma aula para os discípulos, mas não eram só os 12, tinha também uma grande multidão que seguia Jesus, e ali Jesus, ele começa a dizer que ele era o pão da vida, que ele é o pão vivo que caiu do céu, e que ele era o Cristo, aquele prometido no Antigo Testamento. Mas naquele momento, muitos começaram a ir embora, porque não gostaram daquilo que Jesus falou. Eles começaram a sair, porque a mensagem não satisfazia mais os interesses, porque Jesus naquele dia falou: hoje eu não vou operar milagres, você veio por causa do teu milagre, hoje eu não vou operar, hoje também não vou dar comida para vocês, se vocês vieram para comer material, eu quero dar algo espiritual. E quem é carnal só se satisfaz com coisas naturais, mas hoje eu quero levar vocês numa dimensão espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Grande parte foi embora, que estava com Jesus, mas não era dele, que se alegrava com as palavras de Jesus, mas naquele dia saiu, porque não era dele. E aí Jesus ficou os discípulos. Jesus fala assim: olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e todos aqueles que o Pai trouxer, jamais eu lançarei fora. Isso é uma obra de Deus. O agricultor é que nos enxerta a videira, é Ele que nos coloca.
Não adianta o homem querer ser introduzido na videira. Não adianta o homem querer ser colocado dentro do corpo de Cristo. Porque essa é uma obra espiritual. É Deus que realiza. Vamos, fazendo um paralelo aqui, só para a gente elucidar melhor. Quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, né, ele fala que o joio e o trigo, eles cresceram juntos. Agora, no início, você conseguia discernir o que era joio e o que era trigo? Eu não sou do interior, eu não tenho muito conhecimento, né, sobre isso. Mas ali, no início, não dá para você perceber as diferenças. E aí, o que a parábola diz? Que deveria esperar crescer, porque ao crescer, daria para, na hora da ceifa, separar o joio do trigo. O tempo vai mostrar quem verdadeiramente está em Cristo e quem não está em Cristo. Joio não vira trigo, e nem trigo vira joio. Então quem está em Cristo, vai permanecer em Cristo. Mas quem não está verdadeiramente em Cristo, não vai permanecer em Cristo. Porque no final dos tempos, tudo será revelado. Deus vai revelar verdadeiramente aqueles que estão em Cristo e quem não está. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Esse é um texto que os pregadores da prosperidade abusam, né? Então agora aqui, está aqui, irmãos, né? Tudo que você quiser é só pedir. É só pedir e Deus vai te dar. Porque é a palavra que diz isso, né? O texto está claro aqui. Tudo que pedir, Deus vai dar. Então, se ele ainda não deu, espera que ele vai dar. Mas continua pedindo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo, mas eles entenderam errado. Eles quem? Esses pregadores da prosperidade. Jesus está dizendo sim, que tudo que a gente pedir, Ele vai dar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos enxertados na videira, a gente tem tanta intimidade com Deus, a nossa vida está tão enraizada com Cristo, com o reino, que nós temos a vida para o Senhor. Então, a nossa petição é simplesmente um canal de Deus, aonde Ele flui a sua vontade, onde, ao abrir da boca, o Espírito Santo ministra aos nossos corações aquilo que tem que ser proferido diante do Senhor. E aí tudo que nós vamos pedir sim, e vai ser ouvido, porque nós somos um canal de Deus, e todas as nossas petições serão petições para a glória dEle, para o avanço do reino, para a promoção do nome dEle, para alcance dos escolhidos de Deus. Tudo que nós pedimos, estarmos na videira, viver dentro da videira, ser enxertado na videira, é ter a vida da videira, e Deus começa a viver através de nós. O Cristo começa a ser gerado em nós, porque no começo nós somos ainda infantis, mas Paulo fala que ele sente dores de parto até ver Cristo sendo formado naqueles discípulos. Então, ao caminhar com Deus, nós vamos sendo transformados. A pessoa de Jesus Cristo, a semelhança de Jesus Cristo, e as nossas petições são petições para a glória dEle. E para terminar aqui, como o Pai me amou, olha a comparação que Jesus faz, a relação que Ele faz, do amor que Ele tem para conosco, para com os seus discípulos. Ele usa a relação do amor do Pai para com Ele. Olha aqui, olha, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Nós podemos ir embora felizes nessa noite, somente com esta palavra. Assim como o Pai amou ao Filho, Cristo nos amou, e Ele nos amou ao ponto de morrer na cruz, ao sangrar naquela cruz, ser humilhado, para que hoje eu e você, como gentios, perdidos, errantes, fôssemos enxertados à videira verdadeira, para a glória de Deus.
Que Deus, em Jesus, continue nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E antes de entregar o microfone, quero deixar um recadinho aqui sobre esses 2 livros que eu tenho aqui para os irmãos que quiserem adquirir. Ao Deus Desconhecido, nós fizemos o lançamento em 2015 aqui na igreja, né? Vários dos irmãos já adquiriram. Eu continuo com alguns exemplares. Quem não adquiriu e quiser adquirir, vai ser um prazer poder compartilhar esse conteúdo. E também esse livro que é mais recente, Antropologia, a visão de Deus sobre a humanidade. É um texto que trata sobre a visão de Deus sobre a humanidade, né? E eu faço uma comparação com o pensamento humanista, né? Que enxerga o homem dentro de uma perspectiva humana, e a Bíblia, que relata o aspecto de Deus. Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.